Bom dia, professores e professoras. Estamos aqui para mais uma TPC. Este ano, então, nós iniciamos nesse formato pelo Teams, para que possamos, né, ter o contato direto com vocês. Os professores que realizam a TPC no período da tarde, eles vão ver a gravação, devido ao horário, né, porque muitos começam mais cedo, então, por isso que nesse momento nós vamos passar a gravação para eles. Então, quando vocês forem ouvir, sejam bem-vindos também. E o pessoal da tarde, que tiver dúvida, podem mandar, né, as dúvidas no nosso WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. E agora, no período da manhã, a todos vocês que estão acompanhando ao vivo, vocês podem interagir pelo chat. Então, o título do nosso TPC é o Currículo na área de Ciências da Natureza em 2021. E eu sou a Isabel, PCNP de Ciências. Nós temos muitos professores novos, né, iniciando esse ano, que ainda não nos conhecem. E logo mais a Carla, que é a PCNP de Biologia, ela também fará parte do nosso TPC. Ela já está, mas ela terá uma fala. Por enquanto, ela vai, tudo que vocês forem colocando no chat, a Carla, ela vai tentando ajudar e esclarecer. Os nossos objetivos do ATPC de hoje são aprofundar o estudo do currículo paulista do ensino fundamental e do ensino médio, apresentar um modelo de plano de ensino de acordo com as habilidades essenciais para 2021 e também as competências socioemocionais, orientar quanto ao desenvolvimento das habilidades essenciais e o material de apoio do primeiro bimestre. E para que esses objetivos eles sejam concluídos, nós temos um percurso formativo. Então, primeiramente, uma sensibilização com a leitura de algumas imagens. Na sequência, a problematização com uma pergunta norteadora, que desencadeará todo o nosso percurso formativo. Faremos uma retomada e um aprofundamento do currículo paulista. Também vamos abordar o material de apoio para o ano de 2021, assim como as habilidades essenciais para este ano. Vamos falar um pouquinho das competências socioemocionais e iremos apresentar o modelo do plano de ensino. Então, dando continuidade, na sensibilização, nós temos um percurso, né, que iniciou o ano passado, nesse mesmo período de março, quando nós tivemos o início da pandemia aqui no Brasil, até o momento de agora, em 2021. Então, nós temos aqui, né, nós iniciamos em 2020, fizemos planos, e com a pandemia, nós tivemos que mudar esses planos, né? Então, esse vírus, né, que está, assim, de alguma forma, agravando, né, os casos aqui no nosso país, no nosso estado. Aí, com isso, com a pandemia, nós tivemos uma mudança em muitas atitudes, não só dos nossos alunos, como dos professores, nós, PCNPs, de toda uma sociedade de forma geral. Então, nós tivemos que nos adaptar à tecnologia, nos inovar, né? Como fica em casa, os alunos, então, né, não foram mais para a escola no ano passado. Então, eles começaram a ter essas aulas, né, pelo centro de mídias, com vocês, professores, enviando vídeos, áudios para esses alunos, se comunicando por meio de WhatsApp, Facebook e tudo mais. Então, os professores também foram se adaptando, assim como nós, né? Ou seja, toda uma sociedade teve que se adaptar a época da pandemia, que ainda estamos vivendo, né? E agora, em 2021, nós tivemos a volta às aulas presenciais. Com essa volta às aulas presenciais, muitos alunos estão carregando, né, muitas defasagens do ano passado, né? E com todas essas defasagens, essas indagações, então vem o questionamento, né? O que faremos agora? E também temos que ressaltar, não tem como deixar passar, né? Nós preparamos toda essa formação
para que acontecesse hoje, e ontem nós tivemos, né, a notícia do plano São Paulo agora, nós na fase vermelha. Então, assim, muitas dúvidas nós vamos ter, vocês terão, tá? Mas vamos nos atentar hoje, então, à formação específica, tá? Então, porque muitas coisas vão acontecer e nós vamos nos adaptar novamente, tá bom? Então, assim, vocês vão perguntando, a gente vai tentando ajudar na medida do possível. E, dando continuidade ao nosso percurso formativo, nós temos agora a problematização. Então, como na sensibilização nós tivemos o questionamento, né, do que fazer, então podemos pensar, né, na seguinte pergunta norteadora: como desenvolver o currículo no contexto atual de 2021, diante das lacunas no desenvolvimento das habilidades no ano de 2020, que não tem como nós deixarmos isso passar, e as defasagens de aprendizagem dos nossos alunos? E como solucionar esse problema? Então, são perguntas que nós nos indagamos a todo momento, e nós imaginamos que vocês, professores, que estão aí com os alunos, né, vocês estão sentindo isso, né, com a presença dos alunos, tanto online como né, na forma presencial nas escolas. Então, nós vamos dar, como tem algumas pessoas ainda entrando, nós vamos dar alguns minutinhos, tá, para que, ou 1 minuto apenas, para que vocês no chat coloquem, então, o que vocês pensam sobre, no caso, né, esses 2 questionamentos que nós levantamos. Bom? Então, aqui nós temos o questionamento, né, como desenvolver, enquanto o slide vai passando, tá, porque tem muita gente entrando, demora um pouquinho. Então, como desenvolver o currículo no contexto atual de 2021, diante, né, do contexto, diante das lacunas do desenvolvimento das habilidades do ano de 2020 e as defasagens de aprendizagem, e como solucionar esse problema. Então, vamos lá. Então, nós não tivemos nesse momento nenhuma interação no chat, mas nós queremos que vocês se sintam à vontade, vocês podem escrever, tá? Se alguém quiser falar também, pode levantar a mãozinha e a gente vai abrir para vocês falarem, tá bom? Então, para solucionar esse problema, nós vamos então fazer, né, continuar nosso percurso formativo para que vocês obtenham, né, essa resposta ao longo de todo esse processo. Então, vamos lá. Primeiro, nós faremos uma retomada e um aprofundamento do currículo paulista. Ah, só um minutinho, tá? Que algumas pessoas colocaram aqui, né, no chat, elaborando soluções viáveis de acordo com a realidade do aluno e as possibilidades de desenvolver novas formas de ensino, aprendizagem. Olha que legal, lá da Escola Esmeralda. Também procurar relacionar as habilidades do ano anterior com as habilidades desse ano, para que o desenvolvimento das habilidades seja possível. A Simone, muito bom. A Vanessa colocou utilização de metodologias ativas para ensino híbrido com foco nas habilidades essenciais. Nossa,
Muito bom, perfeito, gente. Muito obrigada pela interação, tá? Sintam-se à vontade, porque a nossa ideia é que vocês fazer ao vivo é isso, para que vocês também possam fazer parte desse momento, nós crescermos juntos. Então, vamos fazer uma retomada e aprofundamento do currículo paulista. Então, para isso, né, no ano anterior, nós vamos falar um pouquinho do percurso histórico, o que nós abordamos em relação ao currículo paulista em ATPC. Então, na semana de 20 a 24 de julho, nós desenvolvemos o tema, o currículo e as aulas não presenciais. De 17 a 20 de agosto, nós trabalhamos as competências sociais do currículo parte 1. Alguns professores não estavam ainda, né, não tinham aulas, ainda não nada, e para que quem estava com aulas distribuída também possa relembrar. Então, na semana de 30 de agosto, 3 de setembro, nós trabalhamos também em ATPC as competências sociais de parte 2. Então, até se alguns professores quiserem rever essa informação, se alguns professores novos também tiverem interesse, a gente pode enviar o link para tudo armazenado, tá? É só vocês ficarem em contato com isso. Fiquem à vontade. E agora, nessa semana, de todas as áreas, trabalhamos, né, hoje, né, acho que também estamos abordando paulista. Eu sei que muitos podem pensar, nossa, olharam isso, tá? Porque ele está sempre, no caso, isso, tem muita coisa, tem muita coisa, a gente tem que, para que vocês, assim, para que aconteça a implementação do currículo mesmo, né? Só na parte teórica. Então, agora, um pouquinho do percurso, chegamos ao currículo paulista. Então, nós tivemos a LDB, paramos os currículos nacionais, a sequência, em 2008, com base no LDB e nos parâmetros, nós tivemos a elaboração e a implementação nós tínhamos documentos, né, nós tínhamos 4 arquivos, né, tanto em PDF, esses a gente chamava de currículo preto, né, que a capa dele era preta e branca, eles embasaram todas as formações, todo o trabalho desenvolvido na sala de aula, e com ele foram construídos os materiais de apoio do São Paulo Faz Escola, que nós utilizávamos, né, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Em dezembro de 2017, nós tivemos a homologação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Em dezembro de 2018, nós tivemos a homologação da base do ensino médio. Então, um ano depois, então, primeiro nós tivemos toda uma construção da BNCC do Fundamental. Em 2018, um ano depois, nós tivemos a homologação do ensino médio. Tá? A BNCC é um documento de caráter normativo. Então, ela define as aprendizagens essenciais. Isso é muito importante, tá? Que vocês possam compreender. Então, ela não é o currículo, porque muitas pessoas confundem. Então, a BNCC, ela é a base mesmo, por isso que chama Base Nacional Comum Curricular. Ela é a base para que todos os estados, municípios que são parceiros, todos, escolas particulares, para que eles possam ter uma base comum, né, para que um aluno que migre de um estado para o outro, de um município para o outro, ele possa ter esse acompanhamento quando ele for prestar um vestibular ou entrar no mercado de trabalho, para que todos tenham a mesma base. Tá? Então, ela não é o currículo, mas ela define as habilidades essenciais. Então, ela contém habilidades, tem as competências, as 10 competências gerais, que embasam todos os currículos dos outros estados e municípios. Então, a partir dessas competências e habilidades que estão lá na BNCC, aqui no estado de São Paulo, elaborou-se o currículo paulista. Como foi essa elaboração do currículo paulista, né? Então, lá em 2019,
nós tivemos essa homologação do currículo paulista, então nós tivemos todo um processo de consulta pública, assim como ocorreu na vida também, então não foi assim simplesmente, elaboramos, não. Teve todo um trabalho, participação de muitos professores, passou pela diretoria de ensino, pelas escolas, em APPC, até que esse currículo fosse construído, elaborado e homologado. Na sequência, em 2020, nós tivemos, o ano passado, em agosto, a homologação do currículo paulista do ensino médio. Então, para vocês verem, primeiro nós tivemos a elaboração do fundamental, assim como a base, e depois do ensino médio. Só que o currículo paulista do ensino médio, ele não vai acontecer de um dia para o outro, tá? Isso é muito importante que todos compreendam, tá? Essa implementação, ela é progressiva, ela acontece, primeiramente, esse ano em 2021, lá na primeira série do ensino médio, tá bom? No próximo ano, ela vai acontecer com a segunda série do ensino médio e em 2023 com a terceira série. Então, em 2022, nós teremos a primeira série e a segunda série utilizando o currículo paulista do ensino médio. Em 2023, nós teremos a primeira, a segunda e a terceira série do ensino médio com o currículo paulista do ensino médio. Então, para este ano, tanto a segunda série como a terceira série ainda está utilizando aquelas habilidades que fazem parte desse currículo que vocês estão vendo aí do lado direito da tela, tá? Porque se fosse de uma vez, os alunos eles teriam prejuízo. Então, para que isso não ocorra, porque muitas habilidades elas foram invertidas, muitas adequações foram feitas, então houve necessidade de fazer essa adaptação. Então, nós temos aqui professores colocando, que não teve, a conexão está falhando um pouco, tá, gente? Isso acontece mesmo, bom? E aí, o que for precisar ser retomado, vocês podem colocar que a gente retoma. A gente agradece que vocês vão avisando. Então, dando continuidade, onde esse documento, do currículo paulista, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, ele pode ser encontrado. Então, nós temos lá o site da EFAP, esse link aí, se vocês clicarem nesse link que está aparecendo na tela, tá? Vai surgir para vocês, vocês vão entrar no site da EFAP, tá? E se vocês clicarem em uma das abinhas lá em cima, escrito o currículo, vocês vão ter essa página, tá? Rolando a página, vocês têm lá embaixo acesso ao currículo paulista das etapas de educação infantil e ensino fundamental. Esse que apareceu, vai aparecer agora na tela de vocês, tá bom? Essa capinha, então é tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. E se vocês clicarem na abinha em azul, tá bom? Embaixo, vocês vão ter acesso ao currículo paulista, etapa do ensino médio. Então, por que nós temos dois documentos, Vocês podem se perguntar. Por que nós temos dois documentos? Porque vocês viram no percurso histórico que essa elaboração aconteceu em duas partes. Etapa educação infantil e ensino fundamental, tanto os anos iniciais como anos finais, e depois, um ano depois, nós tivemos a do ensino médio. Então, por isso que esses dois documentos, eles são diferentes, tá? Diferentes no sentido de ser específico para as etapas do segmento, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, vou colocar no chat. Então, como está estruturado esses dois documentos? Então, nós temos aqui a primeira parte, o sumário da etapa do ensino fundamental e educação infantil também. Então, aqui nós temos um print na tela, tá? Tem outras coisas antes. É só para destacar que aparece ali, ó, Ciências da Natureza, da página 365. Vocês estão vendo? Tá? Começa lá na 365 e vai até, olha, Ciências Humanas, começa em 399. Então, na 398, então, na 365 e 398, você tem tudo sobre o currículo paulista, todas as habilidades, competências, abordagens gerais sobre a etapa educação infantil e ensino fundamental.
E do ensino médio, se vocês abrirem o arquivo do ensino médio em PDF, olha como ele inicia, olha, primário também, tá? Só que lá já vai para o ensino médio direto, tá? Então vai aparecer a apresentação, introdução, fundamentos pedagógicos, organização curricular, tá? E ciência da natureza, ela está lá embaixo, ó, tá? 133, tá? A partir da 133, vocês podem consultar que vai ter tudo sobre a nossa área, certo? E nesse mesmo documento, né, nesses dois documentos, nós temos a composição do código alfanumérico para a atividade de formação básica. Eu sei que a maioria dos professores já sabem, porque já estão na rede, né, há um tempo, mas nós vamos retomar porque nós temos professores novos. Então vamos lá, uma retomada. O primeiro par de letras, só um minutinho, fazendo um favor. Para vocês me ouvirem melhor, deixa eu inverter. Isabel. Melhor agora. Isabel. Melhorou? Tá melhor. Tá melhor? Tá bom. Sim. Senão eu troco de fone. Eles trouxeram para mim. Então, se der algum problema, vocês me falam que eu troco. Tá bom? Posso continuar assim, então? Tá. Então, o primeiro par de letras apresenta a etapa do ensino fundamental. O segundo, que é o segundo, né, parzinho, que é o primeiro par de números, mostra o ano em que se refere a habilidade. Então, vai aparecer primeiro, segundo, até o nono ano. No caso, a gente usou o exemplo do sexto ano. Tá? Do par de letrinhas, vocês estão vendo CI, é o componente curricular. No nosso caso, sempre vai aparecer CI, porque a gente está falando, né, do ensino fundamental. E depois, o último par de números é a posição da habilidade na numeração sequencial. Tá? Então, começa no número 1 e assim segue, tá bom? Então, aqui é o número 1, no caso, para o sexto ano. Se vocês forem para o sétimo ano, vai ter número 1 novamente, tá bom? Então, é assim que vocês vão fazer a leitura dessa numeração que aparece lá nas habilidades. E no ensino médio, né? Se vocês pegarem aquele documento que eu mostrei para vocês, do ensino médio, lá também terá essa composição para o ensino médio. E essa fonte que nós tiramos aqui é lá da BNCC, tá? Das páginas da BNCC. Do ensino médio, nós temos aqui, então, o primeiro parzinho, que é o primeiro par de letras, que indica a etapa que é o ensino médio, então, EN. Na sequência, nós temos o primeiro par de números, vocês estão vendo 1, 3. Esse 1, 3 significa que essas habilidades, elas estão descritas e elas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio. Então, na primeira série, segunda e terceira. Então, significa 1, 3, que vai da primeira à terceira série do ensino médio. Na sequência, vocês têm a letra CNT. Tá? Então, esse conjunto de letras significa a área do conhecimento. Então, nós temos 3 letras, né, da nossa área, e quando forem só um componente curricular, como apareceu lá de ciências, são só 2 letras, certo? E o último conjunto de números que vocês estão vendo na tela, 101, o primeiro número sempre significa a competência específica da área. No nosso caso de ciências da natureza, nós temos 8 competências específicas, então pode aparecer do número 1 ao número 8, tá? E o segundo e terceiro número. Então, nós temos aqui, no caso, né, nós temos a numeração, né, o 01, que é a habilidade relacionada a cada uma das competências, certo? Tá? Então, dando continuidade, nós temos aqui, nós vamos apresentar para vocês o organizador curricular, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Então, primeiramente, do ensino fundamental, nós temos lá no currículo paulista, tá bom? Nós pegamos até o exemplo aqui, ó, do primeiro ano, para vocês verem como é importante, tá? Os professores de ciências, e tanto de biologia, química e física, tá bom? Fazer esse estudo do currículo e para vocês observarem que está tudo conectado, desde o primeiro ano, que foi sempre o que nós quisemos, né? Nós tivemos esse problema, né, de quando o aluno vai para o segundo, sexto ano,
tem essa lacuna no aprendizado, por quê? Porque lá nos municípios, escolas particulares, eles trabalhavam de uma forma, e nós, nosso currículo, nós já entrávamos com as habilidades. Então, agora não, agora nós temos uma base nacional comum curricular e um currículo paulista que trabalha desde o primeiro ano, na infantil também. Isso é muito importante para o nosso trabalho, tá? Então, nós temos aqui, desde o primeiro ano, 3 unidades temáticas, que é matéria e energia, vida e evolução, e terra e universo. Aí, na segunda coluna, nós temos o ano, né? Os anos iniciais vai do primeiro ao 5º ano, e nos anos finais, do 6º ao 9º ano. Na sequência, nós temos as habilidades do currículo paulista. Então, o que são essas habilidades? Essas habilidades, elas correspondem à indicação de processos cognitivos ligados aos objetos de conhecimento. Então, é uma numeração que eu mostrei para vocês anteriormente, e vocês podem perceber que a gente tem ali, por exemplo, 01C, 01A e 01B, porque a habilidade 1, ela foi desmembrada em 2 nesse caso. Tá? Então, de vez em quando isso pode acontecer. A, B e C. E os objetos do conhecimento, né, na última coluna, que são os conteúdos, os processos e conceitos vinculados às habilidades, no caso aqui, de ciências. Então, nós temos muitos objetos do conhecimento, certo? Vocês podem encontrar todo isso que eu falei para vocês lá nas páginas 385 a 394 do currículo paulista, do artigo. Na sequência, nós temos o organizador curricular da área de ciência da natureza e suas tecnologias para o ensino médio. Então, aqui nós temos alguns diferenciais do que eu apresentei de ciências. Primeiramente, nós temos as competências específicas, tá, de ciências da nossa área. Então, aí nós temos aqui na tela só a competência 1, que é só um exemplo. Na segunda coluna, as habilidades, assim como também acontece no ensino fundamental. Então, nós temos ali a EM13, o CNT 101, que foi aquele exemplo que nós utilizamos. As unidades temáticas, que é bem interessante, que em ciências, vocês viram que era matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Aqui no ensino médio, nós temos matéria e energia também, então nós temos a sequência. Aí, outra unidade temática é vida, terra e cosmos. Então, percebam vocês que já envolveu as duas últimas unidades temáticas de ciências, tá? Só que apareceu uma terceira, que é tecnologia e linguagem científica. Então, olha como interessante o preparo desses alunos, né, dessa parte da ciência, né, da linguagem científica. Então, ela já é mais aprofundada no ensino médio. Na última coluna, nós temos os objetos de conhecimento. Esses objetos, eles são conteúdos, processos e conceitos que estão vinculados a essas habilidades da área. Tá? Então, vocês percebem que são habilidades da área, não é uma habilidade específica de ciências, de biologia, uma de física, uma de química, é da área. Então, nós temos aqui descrito quais são os objetos. Então, nós vimos uma habilidade ali, por exemplo, analisar e representar com ou sem uso de dispositivos de aplicativos digitais específicos, e aí nós temos toda uma descrição. Como essa habilidade será trabalhada em cada uma das disciplinas? Porque muitos professores podem se perguntar, nossa, mas eu vou ter que trabalhar a mesma habilidade em ciência, biologia e química, ou em biologia, química e física, porque a gente sabe que a maioria não dá aula só no componente. A maioria dá aula de ciências e biologia, ciências e química, química e física, biologia e química, tá? Então, quem dá aula, por exemplo, em biologia e química vai ser muito interessante, porque vai conseguir fazer essa interação. Então, nós temos lá em biologia, vai trabalhar fluxo de matéria e energia, equilíbrio sistêmico de ecossistema. Já em física, conservação da energia, conservação da quantidade de movimento. Então, vocês estão percebendo que não é a mesma coisa. Apesar da habilidade ser a mesma, tá? Então, muda o objeto do conhecimento, mudam as atividades, só que elas estão relacionadas. Isso é muito bom, né? Uma grande evolução para a nossa área. Nós tivemos aulas né, de vários componentes curriculares, isso é muito importante. Lá em química, nós temos as transformações químicas. Então, os professores de ciências conseguem visualizar aqui o que nós lá trabalhamos
do primeiro, né, ao nono ano, no caso, e aqui nos anos finais do sexto ao nono ano, você vê claramente agora no ensino médio, né, a gente não vê mais aquele desmembramento como antes, tá, a essa relação. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode dar sequência. Então, tem algumas pessoas reclamando aqui no chat que não está conseguindo ouvir o áudio. Gostaria até, o Procópio, você colocou, eu mudei aqui o fone. Coloca pra gente se você ainda continua sem ouvir, porque se você continuar sem ouvir, eu coloco o outro fone, tá bom? Fica tranquilo, certo? Eu acho que os outros não estão reclamando, provavelmente é porque está dando tudo certo. Então, dando sequência, nós vamos lá. No currículo paulista do ensino fundamental, nós temos os materiais de apoio. Então, nesses materiais de apoio, então nós temos aqui o currículo em ação, o material Aprender Sempre, o Ler, Escrever e Ler Mais e Sociedade e Natureza para os anos iniciais, certo? Então, é interessante que ciências, e tanto a área de ciências como de ciências humanas, lá nos anos iniciais, tem agora um material de apoio Ciências e Sociedade e Natureza, né? Isso é muito importante. Assim como já tinha o Ler e Escrever para a língua portuguesa e Ler Mais para a matemática. Então, vocês percebam que tem essa sequência. E o currículo em ação, ele vai do primeiro à primeira série do ensino médio, tá? Então, nós temos ali o caderno do aluno e o caderno do professor, tá bom? Então, dando sequência, nós só vamos mostrar aqui para vocês como que é nos anos iniciais, tá? A capinha do Sociedade e Natureza. E, na sequência, o currículo em ação também dos anos finais, que vocês já estão trabalhando. E agora, nós vamos apresentar todo esse material de apoio no ensino médio. Então, no ensino médio, nós temos aqui, né, da primeira série, o currículo em ação. Eu acho que isso está causando bastante dúvida, com certeza, porque vocês, professores que dão aula na primeira série, na segunda e na terceira, estão trabalhando materiais diferentes, né? Mas isso tem que ser feito, como eu mostrei anteriormente, tá? Para quem entrou na reunião agora, é porque devido a essa implementação progressiva do currículo do ensino médio. Então, não tem como nós trabalharmos o currículo em ação na segunda e na terceira série do ensino médio, sendo que isso vai acontecer progressivamente para que esses alunos não tenham prejuízo, tá bom? Então, nós temos ali a capinha do São Paulo Faz Escola, e só para a gente sistematizar isso que eu acabei de falar, essa tabela, né? Só tem destaque em vermelho na primeira série, né, em 2021, nós vamos trabalhar o currículo em ação, e na segunda e terceira série do ensino médio, o São Paulo Faz Escola. Aí, dando sequência, nós temos o material de apoio aqui, né, voltando, só para vocês não se esquecerem, não se confundirem, né, os anos finais e a primeira série do ensino médio com o currículo em ação, e o São Paulo Faz Escola, né, e para a segunda e terceira série do ensino médio. Então, os professores, quando vocês vão preparar as aulas, vocês não vão utilizar mais o São Paulo Faz Escola para o sexto, sétimo, oitavo, nono e primeira série do ensino médio. Tá? Eu estou colocando isso para vocês, porque isso é importante, porque se vocês forem fazer isso, vocês não vão trabalhar o que está sendo proposto para 2021. Não é que é proibido, porque de repente tem algumas atividades lá muito importantes que são relacionadas às atividades de agora, né? E não tem problema nenhum. Mas a sequência, ela não vai ser do jeito que era antes, né? Não vai ser mais a mesma. E no ensino médio, sim, na segunda e na terceira série. Então, é muito importante que vocês trabalhem com material de apoio, tanto os cadernos do professor como do aluno. Por quê? Porque esses materiais de apoio e o currículo paulista, que é aquele documento oficial, tanto para o fundamental como para o médio, como eu mostrei para vocês, e as habilidades do currículo, que também nós já disponibilizamos para vocês, e as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021, para que isso aconteça de uma forma como uma engrenagem, certo? Então, isso é muito importante. Então, nós gostaríamos que alguém ainda não está ouvindo o áudio certinho,
vocês podem colocar no chat, tá? Que eu troco o microfone. Eu acredito que agora está tudo bem, né? Que a gente viu algumas interações, então, para nós é muito importante que vocês ouçam tudo, né? Que o processo formativo ele é fundamental. Então, agora, nós vamos só fazer uma abordagem do currículo em ação, de como, usando o sexto ano. Mas a gente vai usar o caderno do sexto ano, que ele vai valer para o sétimo, para o oitavo, para o nono e para a primeira série do ensino médio, tá? Para a gente não estender muito, nós usamos só o exemplo do sexto ano. Então, nós temos aqui, olha, se vocês forem abrir o material do sexto, o currículo em ação, vai aparecer a área, né, algumas colocações para a área de ciência da natureza, na sequência o componente de ciências, então no caso, né, de ciências, depois o componente de biologia, química e física, algumas orientações pedagógicas e os recursos didáticos, dando continuidade lá né, folheando o material, nós temos a avaliação e reforço também, algumas orientações para o professor, e os objetivos pedagógicos, isso é muito importante, tem muitos professores que colocam os objetivos, né, e é fundamental para os alunos. O conteúdo, a metodologia e a organização didática, tá? Vai aparecer. E aí já inicia o para início de conversa. Então, como que vocês vão introduzir a situação de aprendizagem? Anteriormente, tem todo esse passo a passo que é muito importante que o professor, quando for planejar as suas aulas, faça a leitura, porque tem a pessoa que elaborou o material de apoio, ela colocou ali tudo o que ela pensou. Então, é muito difícil para a gente pegar o material pronto, tá? E você passar isso para os outros, no caso dos alunos, só como atividades, como acontece no caderno do aluno. Então, o caderno do professor é fundamental. É ele que vai te orientar no que você vai desenvolver com aquele material do aluno. Aí nós temos o desenvolvimento da atividade introdutória, o mapa de conhecimento, né, que antes nós não tínhamos no material, é bem interessante, a sistematização das percepções e as informações, e o encerramento da atividade e encaminhamentos. Na sequência, tá, vai entrar, então, começar a unidade temática. Então, no caso do exemplo que nós estamos utilizando do sexto ano, é matéria e energia, que é o que nós vamos trabalhar agora, a gente vai apresentar o que foi proposto para o primeiro bimestre, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, a socialização de conhecimentos, a situação de aprendizagem, a número 1, que são as misturas homogêneas e heterogêneas, e ao lado nós colocamos para vocês como isso aparece lá no caderno do aluno. Então, no caderno do aluno, vai iniciar assim, olha, para início de conversa, tá? E aí embaixo tem a unidade temática, matéria e energia. Então, vocês imaginem se vocês utilizassem só o caderno do aluno, para não olhar o caderno do professor, vocês não saberiam como que tudo isso foi construindo e tudo aquilo que teria que ter sido trabalhado anteriormente. Então, por isso que é muito importante vocês usarem os dois materiais, além do livro didático, né, dos recursos tecnológicos, de sites, tudo mais que vocês sempre, a gente sabe que vocês vão sempre aprimorando o que está sendo proposto no material de apoio. Que o material de apoio é um material de apoio, tá? Então, na realidade, é muito importante que vocês façam mesmo essas complementações, esse aprimoramento, que muitas vezes não dá tempo, né? Dependendo do número de aulas. Então, assim, o material de apoio, ele traz como você vai desenvolver essas habilidades. Então, ele é um norte para o professor, né? Porque ele apresenta aquela habilidade, como ela vai ser trabalhada. Tá? E aí você vai, quando você for fazer esse aprimoramento, é essencial que vocês olhem para as habilidades, tá? Para não fugir delas. Então, aqui a gente tem um comparativo, né? No caderno do professor, então nós temos ali na primeira parte um quadrinho, né, onde aparece, eles deram um print da tela, na realidade, e aparece lá, situação de aprendizagem, misturas homogêneas e heterogêneas. E ao lado nós temos como está no caderno do aluno. E embaixo nós temos ali, olha, atividade 1, no quadrinho lá no caderno do professor e como aparece no caderno do aluno. Aí vocês podem ver que lá embaixo aparece, você pode propor aos alunos a partir, vocês estão vendo? Então aparece uma orientação de como trabalhar essa atividade 1.
os professores, isso é muito importante, ajuda muito. Imaginem vocês, os professores que estão iniciando esse ano. Então, a dica para professores que estão iniciando agora em 2021, ou mesmo que iniciou em 2020, sigam esse material, porque não, de acordo com o que nós vamos explicar nessa frente, tá? Logo mais na apresentação, para que vocês não fujam das habilidades, tá? Isso é muito importante, e com isso vocês vão se formando, vão acostumando em trabalhar com as habilidades, e então vocês podem, na sequência, ir fazendo os aprimoramentos, tá? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, certo? E agora, como fica o material, né, de apoio? O São Paulo Faz Escola para a segunda e terceira série do ensino médio. Então, quem já estava na rede, já está acostumado a trabalhar com esse material, não tem nenhuma dúvida, mas nós vamos retomar aqui como ele está abordado. Então, nós fizemos um recorte de como está lá em biologia. Acontece a mesma coisa com química e física, tá? Não é que é a mesma coisa, é parecido. Então, nós temos lá no material de apoio do professor, né, uma tabela com tema, habilidades, competências, e na sequência, orientações pedagógicas. Aí depois, como aparece? O primeiro momento, tá? Depois, o segundo momento e o terceiro momento. Tá bom? O primeiro e o segundo momento, isso. Tá? Então, com isso, vocês vão vendo como está diferente do caso de ciências, né? Lá no currículo em ação. E mesmo a primeira série do ensino médio, que é o currículo em ação, né? Está naquele outro formato. Aí, na sequência, nós temos, né, sobre as competências socioemocionais. É bem interessante nesse material do São Paulo Faz Escola, que lá traz a tabela das competências socioemocionais, que já vai aparecer para vocês aí na tela. Então, ali aparece as competências, a definição. Então, é bem legal para vocês, assim, irem aprendendo, né, e se aprofundando nesse material. Aí nós temos o Você Sabia, tá? Temos também depois uma tabela que aparece as habilidades, aparece os conteúdos, tá? E como está tudo na BNCC. Aí, dando continuidade, qual a diferença, então, do caderno do professor e do aluno lá no São Paulo Faz Escola? Então, aqui vocês têm uma imagem de como aparece o caderno do professor e na sequência do caderno do aluno. Aí vocês podem ver que lá embaixo, no caderno do professor, aparecem, então, algumas orientações de como trabalhar, certo? Então, isso acontece também com química e com física. Aí, dando sequência, tá? Se alguém tiver alguma pergunta do que foi apresentado aqui até esse momento, vocês podem colocar no chat ou levantar a mão também para a gente dar a palavra para vocês. Certo? Dando sequência, então, nós vamos para o Currículo Paulista agora em 2021. Então, como desenvolver o currículo nos anos finais e também no ensino médio em 2021? Então, para responder a isso, nós temos o quê? Desenvolver por meio da priorização de habilidades do currículo. Então, essa priorização são as habilidades essenciais propostas para o ciclo 2020 e 2010, então, com o objetivo de apoiar o trabalho pedagógico nas escolas e oferecer base para a retomada das aulas do Centro de Mídias. Então, a SEDUC, ela realizou uma seleção para serem trabalhadas no ano de 2021. Porque se vocês pegarem material de apoio, o que vai acontecer? Eu vou mostrar depois melhor para vocês, né? Mas o material de apoio, ele foi elaborado pensando lá fora da pandemia, porque a construção dele começou anteriormente, que tem todo um processo, não é assim, eu vou elaborar material de hoje para amanhã. Vocês sabem que não é assim que funciona, né? Tem todo um estudo e envolve a logística. Então, esse material ele foi pensado nisso. E veio a pandemia, então, pensando nesses alunos que carregam toda essa desfasagem, então houve essa seleção das habilidades essenciais, que vocês têm ali no título, né? Para ser trabalhada no ciclo de 2020 a 2021. Aí vocês podem ver, né, que quem quiser consultar, vocês têm tudo isso lá no site da EFAP, tá bom? Na abinha materiais, aí vocês têm lá ensino fundamental e médio, desse link que está aparecendo na tela para vocês,
e nós enviamos tanto no grupo de Ciência da Natureza, tá? E nós enviamos também no grupo de PCs, porque nem todos os professores, né, querem participar do grupo de Ciência da Natureza, e a gente respeita isso, mas nós fazemos um convite para que participem, porque no grupo a gente tem um grupo muito bom, e felizmente as interações geralmente são interações totalmente relacionadas à nossa área, tá? Então lá nós enviamos materiais, os professores eles colocam que deu certo, é muito legal, porque tem muitos professores que estão começando e ver as ideias do pessoal que já está há mais tempo, tá bom? Então a gente faz um convite para vocês, quem tiver interesse, fique à vontade, nós vamos ficar muito felizes, certo? Então lá também nós mandamos um link, né, no grupo de PCs do Drive. No Drive tem tudo, tá? Tem todo o material de apoio. E essas habilidades do Currículo Paulista essenciais para o ciclo 2020 e 2021, então elas estão lá nesse site, tá? Então primeiro vocês estão vendo, lá no site tem um link que vocês clicam e aparece assim, habilidades essenciais de ciências. Parece já voltou? Oi? Então, pessoal, caiu a conexão, isso acontece em todos os lugares, inclusive aqui na diretoria, né? Muita gente usa na internet, não tem como, tá? Então a gente pede que vocês, assim, compreendam, assim como acontece com vocês na escola ou de casa com os alunos, acontece aqui com a gente também. Então eu vou só falar para vocês, né, que é só para quem perdeu. Então, nós temos essa tabela que é das habilidades essenciais do currículo, das habilidades, desculpa, não são as essenciais, são todas as habilidades do currículo paulista. Então, nós temos ali as unidades temáticas, que no caso do exemplo é matéria e energia. Na coluna ao lado, nós temos aqui, olha, habilidades de 1, né, e continuando na sequência, tá? 1, 2, 3, 4, assim por diante. E nós temos na última coluna os objetos do conhecimento. Então, olha, eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Para quem tiver alguma dúvida, essa tabela é das habilidades do Currículo Paulista, que é aquele documento que eu mostrei para vocês anteriormente. E nós temos, né, para agora, para 2021, pensando nesse ciclo e nos alunos que carregam a defasagem, então nós temos foi feita essa seleção pela SEDUC, tá, dessas habilidades essenciais. Então, essas habilidades essenciais são as que estão sendo mostradas agora na tela para vocês. Então, nós temos ali, olha, começamos com a mesma unidade temática, tá, para esse bimestre. Então, a gente deu um print na tela para vocês entenderem todas que aparecem para esse bimestre. Aí, vocês podem perceber que na coluna ao lado, nós temos ali, ó, EF05 CI01B, certo? E EF050103. Na sequência, 0603. E continuando 01, né, 06, né, 04. Então, o que isso significa? Então, esse 05 significa, aí nós temos objetos do conhecimento também, que são habilidades, né, do 5º ano. Então, em 2021, quais são as habilidades que nós devemos priorizar ao planejar as aulas? Então, pensando nisso, em 2021, o que nós vamos mostrar para vocês? Então, nós temos ali as duas tabelas que vocês estão visualizando, certo? Se não estivéssemos na pandemia, nós iríamos trabalhar com as habilidades do currículo, que é a primeira tabela que vocês estavam visualizando anteriormente. Agora, né, em 2021, nós temos que usar, né, na medida do possível, pelo menos, né, assim, no mínimo, na verdade, a segunda tabela, que são as habilidades essenciais. Então, para a gente fazer uma comparação entre as duas,
Então, o que nós temos lá embaixo, tá? Então, nós temos que matéria e energia aparecem nos dois, tá? E vocês vão perceber, então, que as habilidades 01 e 02, elas não estão aparecendo na segunda tabela. Só as habilidades 01 e 04. Então, as habilidades 01 e 03, desculpa, e 04, elas são consideradas habilidades essenciais, certo? Então, as habilidades 01 e 02, elas não devem ser priorizadas, né, neste momento, tá? Por quê? Porque no lugar dela, a SEDUC selecionou as habilidades 01B e 03 lá do 5º ano, porque a gente pode chamar que eram habilidades de suporte, que agora eles trouxeram como habilidades essenciais, para que os alunos que vieram lá do 5º ano, né, agora para o 6º, eles possam, que eles acabaram, né, tendo essa defasagem, eles possam ter, então, essa retomada e esse aprofundamento. Aí eu vou mostrar para vocês, então, agora, como estão essas habilidades essenciais lá do currículo paulista, tá? Então, nós temos, né, novamente, eu vou voltar ao questionamento, né? Em 2021, quais habilidades nós temos que priorizar para planejar as aulas? Essas que estão na tabela que vocês estão vendo, tá? Que são as essenciais. E aí, vocês podem me perguntar, mas como que eu vou trabalhar essas habilidades essenciais? Porque isso está acontecendo no 6º, com o 5º ano. Lá no 7º tem habilidades do 6º, no 8º do 7º, na primeira serviço no médio também está aparecendo do 9º. Tá? Então, e assim para a segunda e terceira série. Então, isso que eu estou mostrando para vocês vai acontecer com todas as séries, né, tanto dos anos finais, como também do ensino médio, tá? Então, eu vou exemplificar com o 6º ano, mas o movimento é o mesmo, certo? Então, nós temos lá essas habilidades, tá, que nós vamos destacar, elas um pouquinho maiores para vocês. Eu não vou ler agora, que depois eu leio para mostrar onde elas estão aparecendo. Então, elas, lá do 5º ano, estão no material Sociedade e Natureza de Ciências, né, que os municípios parceiros, eles utilizam, certo? E essas habilidades, lá, se vocês forem pegar esse material Sociedade e Natureza, lá bem no início, no caderno do professor, aparece dessa forma, gente, já explicadinho. Ele está lá, né, vocês têm vou só mandando um link com esse material para vocês. Então, na atividade 1, vocês podem perceber que aparece EF 05601B, que é a essencial da nossa tabela de ciências. E lá na atividade 1.3, aparece o EF 05603, tá? E também ela é uma habilidade essencial que está lá na atividade 1.3. Então, eu vou mostrar para vocês como elas estão desenvolvidas, certo? Então, a habilidade, vamos primeiro para a habilidade 05601B, certo? Se nós formos pegar o material de apoio, lá a Sociedade e Natureza, que vocês viram lá dos anos iniciais, né, do 5º ano, então lá aparece assim, olha, atividade 1.1, vai aparecer na tela para vocês. Lá aparece, primeiro, dar um roteiro experimental, isso aqui é do caderno do aluno, não é do professor. Então, eu quero mostrar para vocês o que aconteceria se o professor pegasse só o caderno do aluno, tá? Se vocês, professores, fossem pegar esse material para vocês desenvolver essa habilidade. Então, mental, que os alunos voltou o áudio? Então, na sequência, eles vão... gente, de vez em quando eu paro, porque as meninas estão dando um suporte aqui, tá? Para mostrar como que, às vezes, o áudio falha, né? Ou mesmo as imagens. Então, na sequência, eles têm que preencher essa tabela, tá? Da bolinha de gude, pedaços de vela, clipes e pedaços de folha. Se nós formos ler a habilidade, ela está assim. Identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo,
a condutibilidade elétrica em fiações, a dureza de determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas ou construção de instrumentos de trabalho no campo, na indústria, dentre outras. Então, pensando nessa habilidade, o que a gente pode perceber? Nós podemos perceber que essas atividades que constam só no caderno do aluno, se nós trabalhássemos, elas estariam mais relacionadas à habilidade que está sendo mostrada acima, que é um. Então, para que nós trabalhássemos A e B, nós teríamos que olhar para o material do professor. Então, lá no material do professor, que eu vou apresentar para vocês, no caderno do professor, Sociedade e Natureza de Ciências, do 5º ano, que eu apresentei a capinha anteriormente, nós temos lá na atividade 1.1, o que está destacado aí em azul, pede para fazer a leitura do texto Física em Profundidade 1. Esse texto, ele está disponível lá embaixo, tá? Vocês estão vendo disponível em http://chr.org.br. Está bem pequenininho para vocês, tá bom? Mas é o site das revistas Ciência Hoje das crianças. Então, se o professor clicar né, se ele tiver em PDF, é só ele clicar. Ele digita lá na busca dele, lá no computador ou no celular, e vai aparecer todo o site do Ciência Hoje das Crianças. E lá sim, tem o texto, explica tudo. E neste texto é que o professor desenvolve essa habilidade. Então, olha como é importante o professor fazer esse movimento, tá? Então, porque senão ele não vai precisar, no caso nós, professores do 6º ano, né? De ciências, ele não vai precisar trabalhar, ele não vai olhar lá no caderno do aluno ou do professor e trabalhar aquelas atividades que eu mostrei anteriormente. Não, aquelas atividades estão relacionadas à habilidade 1A, que não é essencial para a gente, tá? Ele vai focar esse texto que explica a quantidade 1. Aí ele não quer utilizar o texto, ele vai usar algo que ele vai também desenvolver essa habilidade, né, 1B, isso que é importante, certo? Aí, dando continuidade, vocês se lembram que apareciam 2 habilidades, né, do 5º ano para nós trabalharmos. Então, nós temos aqui a habilidade CI 03. Aí vocês estão vendo a atividade 1.3, que aparecia lá no caderno do professor, tá? Já nessa atividade, é interessante que já aparece certinho a habilidade, tá? Aqui tem o texto, que fala assim, ó, toda ação humana tem um impacto no meio ambiente. Então, se a gente for olhar para a habilidade 03 do 5º ano, fala assim, olha, identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental, relacionando a vegetação com o ciclo da água e a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Então, se nós formos pensar nessa habilidade, nós estamos relacionando as atitudes do ser humano, né, as nossas ações. Então, essa atividade, né, o número 2, ali vocês conseguem trabalhar. Dando sequência, tem o ciclo hidrológico da água. Continuando, a questão número 5, ela aborda do ciclo hidrológico. Essa habilidade, então, se a gente for trabalhar, precisa trabalhar esse texto do ciclo hidrológico e precisa trabalhar essa atividade número 5? Não, né? Porque o nosso foco é a ação humana, que é a habilidade 03. Tá? Então, trabalharíamos, né, a atividade número 2, por exemplo. Aí nós temos a atividade 4, que fala, ó, pesquisem, segundo a orientação do seu professor, sobre como as ações humanas podem afetar o ciclo da água, o hidrológico. Tá? Então, também é uma forma de ser abordado, de ser desenvolvido. Aí, dessa forma, assim, é só para exemplificar para vocês como vocês podem fazer esse movimento. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Nós estamos à disposição aí para ajudá-los. E agora, né, só para falar para vocês, né, que para repetir, na verdade, todo esse material, ele está disponível no Google Drive, naquele link que nós enviamos no grupo de professores e no grupo de PCs, no grupo de equipes 6, tá? Que são os PCAs e PCGs,
Tá? Então, nós enviamos para todos os coordenadores encaminhar para vocês, para quem está no nosso grupo. E lá, se vocês clicarem naquele link, vocês vão ter cadernos do aluno, cadernos do professor e as habilidades essenciais. Tudo isso também está lá naquele site que eu mostrei para vocês anteriormente, do currículo paulista da EFAP. Lá tem tudo, gente, até as formações que a Secretaria SEDUC já fez. Tá? É bem interessante. E aí nós temos ali, ó, se a gente clicar em cadernos do professor, que é o segundo item, nós temos, primeiramente, então, anos iniciais, cadernos do professor. Então, nós temos embaixo, do 6º ao 9º ano, é só você clicar em baixar. E nós temos que algumas pessoas perguntam no grupo, e a gente envia o link, tá? Não é que a gente não quer mandar para vocês o caderno, é que a gente acha que é interessante mandar o link para vocês terem acesso a tudo, tá? É só por isso. Então, nós temos ali, ó, clicando em anos iniciais, cadernos do professor. Então, a Carla Campeiro, que é a TCMT dos anos iniciais aqui na diretoria, ela disponibilizou isso pra gente, ela colocou todos os cadernos para vocês, tá? Ela colocou tanto do professor como do aluno. Aí vocês têm ali, ó, do 1º ao 5º ano. E se vocês clicarem lá no caderno do aluno, vocês vão ter também anos iniciais e anos finais. Anos finais já está ali distribuído do 6º ao 9º ano. E se clicar na pastinha anos iniciais, vocês vão ter então os cadernos do aluno, que eu mostrei o recorte para vocês anteriormente, que vai, no caso, do 1º ao 5º ano. Então, quem não tiver esse link, pode nos solicitar, que a gente encaminha novamente para vocês, certo? Então, dando continuidade, nós vamos agora para as habilidades essenciais do 6º ano, mostrando como elas aparecem lá no nosso material de apoio. Então, nós temos, já falamos, né, dessa tabela, vocês estão vendo a habilidade 1B e 3B do 5º ano que nós já mostramos, e agora nós vamos focar a habilidade 3 e 4 do 6º ano. Então, essas duas habilidades já aparecem no material currículo em ação do 6º ano, então bem tranquilo para vocês, porque vocês têm esse material em PDF. Nós também estamos aguardando, eu sei que muitas pessoas vão perguntar isso, esse material físico, tá? Mas nós também ainda não chegou, nós não temos. Mas vamos nos adaptando, né? Por enquanto, é o que temos, mas em breve vocês receberão o físico também. Então, dando sequência, lá, essas duas habilidades, nós vamos mostrar onde elas aparecem nesse material de apoio no caderno do professor. Então, a habilidade 3, ela vai aparecer lá na situação de aprendizagem 3, separação de misturas. Então, vocês estão vendo que a situação de aprendizagem 1 e 2 não tem nenhuma habilidade considerada essencial. Aí vocês podem pensar, nossa, Isabel, mas eu já trabalhei com os alunos. Tudo bem, professor, não tem problema, tá? Não tem problema, porque nós estamos fazendo a formação hoje para vocês, e não é que é proibido, mas é que a única recomendação nossa é que vocês, mesmo que tenham trabalhado, só se atentem se, ao desenvolver a situação de aprendizagem 2, vocês conseguiram contemplar aquelas habilidades essenciais do 5º ano, tá bom? É isso que a gente só pede para vocês, pensando naqueles alunos que vieram lá do 5º ano, tanto da rede municipal como das redes particulares, tá? Então, não é para parar tudo, não. Vocês podem ir complementando o que vocês já desenvolveram, tá? E vocês já sabem, então, que vai ser sempre esse caminho, né, esse ano, tá? Então, nós vamos aqui para trabalhar a habilidade 3, tá? Então, aparece essas recomendações no caderno do professor, tá? E no caderno do aluno já inicia com o título separação de misturas. Aí, na sequência, nós vamos apresentar para vocês como ela aparece no caderno, né, como continua no caderno do aluno. Então, vocês viram que aparece o título primeiro no caderno do aluno, e em seguida aparece ali, ó, atividade 1, método de separação de misturas, certo? Atividade 2, destilação fracionada. Atividade 3, vai aparecer para vocês, que é fabricando uma cola natural. Na sequência, atividade 4, tratamento de água. E aprenda jogando.
Então, essa habilidade, se vocês trabalharem a situação de aprendizagem 3 na íntegra, vocês já estarão desenvolvendo essa habilidade essencial. Porque na SA3 só tem assim, ela já prioriza essa habilidade do currículo paulista, que também é essencial, também foi selecionada. Então, é bem tranquilo, certo? Então, que era, né, só para falar para vocês, selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como produção de sal de cozinha e destilação do petróleo, certo? Aí, agora, a segunda habilidade, né, que é a habilidade 4, que seria associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Então, aqui nós temos a SA4, com o título Materiais Sintéticos, que vocês podem perceber que essa SA4, o foco dela também é essa habilidade essencial. Então, vocês podem trabalhar essa situação de aprendizagem na íntegra, que vocês já estarão contemplando a habilidade essencial, certo? Então, olha, ela aparece dessa forma, atividade 1, materiais sintéticos, tá? Aí depois ela aparece a atividade 2, o desenvolvimento do plástico, aí vocês têm um texto, né, que fala vilão ou prodígio. Aí na sequência, nós temos a atividade 3, a produção e a reciclagem do papel. Aí nós damos sequência nas atividades lá do material, certo? Então, é dessa forma que tudo isso é apresentado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida do que nós apresentamos até esse momento, tá? Foi bastante informação. Mas é isso, né, no caso do ensino do material currículo em ação. Então, agora nós vamos dar um minutinho, tá? Vou até cronometrar, para vocês colocarem no chat as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, como não houve nenhuma interação no chat, então eu vou dar sequência para vocês, né? Vou passar a palavra para a Carla, nossa especialista de biologia, que ela vai estar abordando um pouquinho com vocês outros temas. Agradeço. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso novo modelo de ATPC online. Só um minutinho, deixa eu desabilitar algumas coisas aqui. Eu abaixei. Então, dando sequência, nós vamos falar agora sobre as competências socioemocionais e o currículo, que é algo que nós já começamos a trabalhar o ano passado, né, nas nossas formações. Então, para situar os professores novos, né, do que são essas competências socioemocionais. Para iniciarmos, nós temos aí uma reflexão que traz o seguinte questionamento a vocês, tá? Então, como desenvolver as competências socioemocionais no planejamento das nossas aulas, tá? Então, pensem em tudo que nós trabalhamos o ano passado, busquem aí na memória de vocês sobre essa questão, né? Como é que nós desenvolvemos isso na aula, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora na sequência.
As competências socioemocionais, elas estão inseridas dentro do nosso currículo desde a década de 90, né? Estão inseridas assim, de uma forma mais enfática, vamos dizer assim, quando Delors, né, escreveu a Carta para a Unesco, que tratava lá da educação para o século XXI e que falava basicamente da educação integral, que era pautada nos 4 pilares da educação. Tá, então, desde a década de 90, a gente tem esse pressuposto, né, do trabalho com o socioemocional dentro do nosso currículo. Depois, em 2013, né, conforme a Diretriz Curricular Nacional Geral, em seu artigo 20, que está descrito lá no currículo paulista, é necessário que nós trabalhemos, né, os tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários dos nossos estudantes, de acordo com com o seu ano série, né, de acordo com o seu percurso letivo. Tá? Então, se vocês observarem, sempre esteve previsto no nosso currículo o trabalho com as competências socioemocionais. No entanto, esse trabalho com as competências socioemocionais, ele não era um trabalho intencional, né? Essas competências, elas estavam implícitas no nosso currículo, e hoje não. Tá? Hoje a gente já consegue ver lá no início de cada material de apoio que ele traz todas as informações necessárias sobre as competências socioemocionais. Tá? Então é importante nós lembrarmos que hoje, nas nossas aulas, nós devemos dar essa intencionalidade às competências, tá? Porque tanto o socioemocional quanto o cognitivo, eles são integrados, eles se desenvolvem de forma integrada, né? Então, por exemplo, se você dá lá para o aluno uma atividade de pesquisa, esse aluno, ele estará desenvolvendo a pesquisa, mas ao mesmo tempo, atividades competências como foco, né, como abertura ao novo, estarão implementadas ali naquela atividade. Tá? Lembrando também que para que essas competências socioemocionais sejam desenvolvidas de forma intencional nas nossas aulas, nós temos lá a metodologia SAFE, né, que é do sequencial, ativo, focado e o explícito. Tá? Então, de forma bem breve, o que significa trabalhar com essa metodologia SAFE? Inserindo ao emocional por vez, né, 1 ou 2 por vez, e dando ao aluno conhecimento daquilo que ele está desenvolvendo. Então, se você dá uma atividade onde ele vai desenvolver o foco, é importante que você diga a esse aluno, né, o que é essa competência socioemocional, como ela vai ser importante para o desenvolvimento acadêmico e também para o desenvolvimento pessoal desse estudante. Tá? Quando a gente fala do ativo, então, o maior número de competências socioemocionais são desenvolvidas quando as nossas práticas pedagógicas são problematizadoras, né? Então, nesse caso, as metodologias ativas são ideais para que nós possamos desenvolver essas competências, tá? E o explícito, como eu falei, é dar essa intencionalidade, é mostrar para o aluno o que é essa competência e para que ela vai servir na vida dele. Tá? Nesse próximo slide, nós temos aqui um quadro que mostra, né, retoma para a gente quais são as principais competências socioemocionais que estão presentes no nosso currículo e que são mais relacionadas com a aprendizagem. Tá? Então, nós não temos só essas. Existem mais de 140 competências socioemocionais, tá? Mas essas são relacionadas com a aprendizagem e também estão explícitas dentro das competências gerais da Base Nacional Comum. Tá? Então, nós temos primeiramente um grupo de 5 macrocompetências, que é a autogestão, engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura ao novo. Dentro desses 5 grandes grupos, nós temos, então, outras, né, que são abordadas aí dentro do nosso material de apoio. Tá? Então, no total, nós temos aí 21 competências socioemocionais, 5 macrocompetências e 17 que fazem parte dessas 5 macrocompetências. Tudo bem até aqui? Então, dando continuidade, só um minutinho que
ele tem um atraso, tá, pessoal, para chegar até vocês aí com as informações. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os planos de aula, tá? Então, lá no planejamento da secretaria, nós temos aqui uma breve interação, então se vocês quiserem falar alguma coisinha também sobre como vocês estiverem planejando as aulas, vocês podem colocar no chat, tá? Mas por conta do horário que já está um pouquinho adiantado, eu vou dar prosseguimento à minha fala, tá? Então, na sequência, nós temos aí um slide que trata do plano de ensino e do plano de aula, que é o foco da nossa formação nessa etapa. Tá, então, lá no planejamento da secretaria, eles abordaram as diferenças entre o plano de ensino e o plano de aula. Tá, então, de forma bem rápida, para que os novos professores entendam o que é a diferença de um e outro. Então, nós temos que o plano de ensino é um documento que contém a proposta de trabalho ao longo do bimestre em uma área ou componente curricular específico. Tá, então, amplo, ao professor toda a visão, né, onde o professor ele faz o planejamento geral do que ele vai desenvolver com seu aluno ao longo de um bimestre, por exemplo. E o plano de aula é um roteiro para apoiar o professor ao ministrar uma das suas aulas elencadas lá no plano de ensino. Tá? Então, o plano de aula, ele é um roteiro mais específico, mais detalhado para uma aula que eu vou ministrar, por exemplo, na terceira série, no dia 5 de março. Tá? Então, ambos esses documentos, né, principalmente o plano de ensino, ele não é um documento estático, não é para fazer e guardar lá na gaveta, né? Então, a gente precisa sempre retomar para perceber se o nosso planejamento para o bimestre está de acordo, tá? E aí fazer as adequações se caso for necessário. Mas tanto o plano de ensino quanto o plano de aula apresentam aí alguns tópicos nós voltou? Não, eu vou... pessoal, a gente teve uma queda aqui de novo, tá? Então, sempre que acontecer, tá? A gente já vai avisar para as próximas formações. Se acontecerem essas quedas, vocês não se preocupem, tá? A conexão, ela é restabelecida. E sempre que vocês precisarem que nós retomemos alguma fala, é só avisar a gente no chat. Tudo bem? Então, nós vamos retomar quais são os tópicos que precisam ser abordados no plano de ensino e no plano de aula. Então, as habilidades essenciais para o ciclo, o perfil do estudante, né? Então, é a fase do desenvolvimento cognitivo em que esse estudante está. Então, quais são as defasagens que aquela sala carrega, que precisa ser incluída e considerada nas atividades, resultados de avaliações, os recursos didáticos dos quais nós temos disponível aí, especialmente, né, o currículo em ação, o São Paulo faz escola, e no caso de língua portuguesa e matemática, o aprender sempre, mas que entrará aí para o pessoal de ciências da natureza também, a partir do segundo bimestre, nós teremos esse caderno também para trabalhar, tá? As diferenças entre as turmas, tá, em mesmo ano série, nós devemos adequar as atividades, porque os alunos eles não estão no mesmo nível, né? Então, o meu sexto ano A nunca é igual ao meu sexto ano B. Então, essas atividades elas precisam ser adequadas de acordo com a turma em que eu estou trabalhando. E o nosso contexto 2021, tá? Então, nós temos um ensino híbrido nesse momento, né? Mas que já mudou de ontem para hoje no nosso panorama, tá? Então, isso também tem que ser considerado aí na elaboração desses planos, tá? E é importante nós falarmos que, para subsidiar o trabalho dos professores, nós, da diretoria de ensino, tá, o núcleo pedagógico, com o apoio da supervisão de ensino, nós elaboramos um plano de ensino
que facilite o planejamento desses roteiros, né, ao longo do primeiro bimestre. Tá, então, esse plano de ensino, ele vai ser usado, ele já foi mostrado aos professores coordenadores numa reunião que nós tivemos na segunda-feira. Tá, então, as equipes gestoras já estão cientes, né, desse modelo, e será utilizado para todos os componentes curriculares das nossas 23 escolas. Esse documento elaborado com base Isso, tá? Então, aqui nesse slide nós temos o modelo de plano de ensino, tá? Então, na parte superior aqui nós temos a identificação do professor, depois nós temos a identificação do componente curricular ou disciplina, né? A área de conhecimento, o bimestre, só reforçando que esse plano de ensino ele será desenvolvido para o primeiro bimestre somente, né? Porque nós não sabemos no segundo bimestre em que situação nós estaremos com relação à pandemia, se totalmente remotos, tá? Se totalmente presencial, tá? Então, no segundo bimestre, a gente vai fazer outra orientação e enviar para vocês quando isso for acontecer, tá bom? Aí nós temos o ano, série e turma, tá? Então, aqui, no caso, vocês irão fazer um plano de ensino por ano série. Então, se o professor dá aula no sexto A, B e C, ele vai fazer um plano de ensino só, contemplando o sexto A, B e C. Tá? Se um outro professor dá aula no sexto D, ele vai fazer o plano dele somente para o sexto D. E o total de aulas no bimestre, tá? Então, para ciências, normalmente em torno de 40, 42 aulas, e para o ensino médio, as aulas giram em torno de 18 a 21 aulas, tá bom? Nós vamos mandar para vocês preenchidos, tá? A unidade temática, os objetos de conhecimento que fazem parte da situação de aprendizagem nesse bimestre e também as situações de aprendizagem, tanto quanto as habilidades essenciais e as habilidades do currículo, tudo bem? Então, dando sequência. Nós temos também aqui contemplados no nosso plano quais são as competências socioemocionais, tá? Então, de acordo com as atividades que serão desenvolvidas nas sequências didáticas, essas competências socioemocionais serão assinaladas aqui. Tudo bem? Pessoal, eu só peço para quem estiver com o microfone aberto, por gentileza, fechem, porque dá um pouquinho de interferência aqui para a gente, tudo bem? Então, essas competências vocês não vão assinalar todas, tá? Elas vão girar, né? Vocês vão assinalar a competência de acordo com aquilo que vocês estão estudando e analisando ali do material de apoio, tá? E das atividades que serão desenvolvidas. Depois nós temos as metodologias e estratégias, tá? Então nós elencamos aqui uma série de estratégias que vocês poderão usar para desenvolver a sequência didática. Não são todas as metodologias existentes, tá? Então, no caso aí, se vocês usarem uma outra que não está elencada aqui, vocês podem especificar abaixo. Na sequência, também, nós temos uma parte do plano que trata dos materiais e recursos, tá? Então, por exemplo, os materiais de apoio ao currículo, o livro didático, as plataformas Estude, Dragon Learn, Descomplica, tá? Os aplicativos para comunicação à distância,
né, o Jornal do Joca, que tem sido falado muito lá nas formações do Centro de Mídias, que tem bastante coisa bacana que dá para utilizar no desenvolvimento das aulas. E por último, aqui nós temos uma faixa, né, que trata da avaliação. Também temos aí todos os instrumentos avaliativos que vocês podem usar, né, no plano ao longo do bimestre. Instrumentos que podem ser utilizados na recuperação contínua dos estudantes, tá? Então, nós também colocamos aqui várias opções de recursos que podem ser usados nessa recuperação. E, por fim, nós temos aqui uma aba que trata da adaptação curricular, né, que deve ser feita ao nosso público-alvo da educação especial, né, de acordo com a resolução da Secretaria SE 68, né, que fala especificamente do público-alvo da educação especial, mas aqui vocês não vão colocar o que vocês vão adaptar para esse aluno. Vocês só vão marcar, por exemplo, o aluno X da turma sexto ano A, então ele tem uma deficiência intelectual, então eu vou colocar o número 1. Tá? Então é só para vocês identificarem de forma mais fácil quem é o aluno de cada sala que precisa da adaptação. E vocês continuarão fazendo a adaptação lá no anexo 3, né, como vocês têm feito corriqueiramente. Agora nós temos aqui um exemplo bem rápido, tá, sobre o como vocês vão preencher o plano. Tá? Então o exemplo é de biologia para a primeira série do ensino médio. Então, como eu falei para vocês, nós vamos mandar esse plano, assim, previamente preenchidos. Vocês só vão fazer a análise do material de apoio do professor e do aluno e verificar quais são os temas, objetos do conhecimento, situação de aprendizagem e habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desse bimestre. Tá? Então, só para reforçar aqui, em todos os anos séries, existem algumas habilidades, existem alguns conteúdos que são específicos de retomada. Então, no caso aqui da primeira série, nós temos o tema Vida e Evolução. Tá? Esse tema ele vai ser retomado por meio do objeto de conhecimento Preservação da Biodiversidade, e ele está localizado na situação de aprendizagem 2, do 9º ano, 3º bimestre. Então, eu coloquei aqui a referência, tá, para vocês se localizarem, onde vocês encontram atividades que contemplem a habilidade que precisa ser retomada, tá? Então, o caderno do ano passado, ele pode ser usado nesse caso aqui, para retomar essa habilidade essencial que está sendo proposta. Tá? No caso aqui, eu marquei que eu vou retomar com o meu aluno as habilidades do 9º ano, que são previstas, são 2 habilidades, e vou trabalhar uma habilidade essencial que é referente ao currículo da primeira série. Tá? 2, na verdade, 2 habilidades essenciais que são referentes ao currículo da primeira série. Mas nós temos uma outra aqui, ó, que é a habilidade 303, que ela não é considerada essencial, mas ela está presente no caderno de apoio, que é uma habilidade do currículo. Tá? Então, o que acontece? Nós falamos para vocês que é importante vocês priorizarem as habilidades essenciais. Se não der tempo de vocês trabalharem as demais habilidades do currículo, isso pode ser retomado no próximo bimestre. Então, por exemplo, essa habilidade 303, eu retomaria no 2º bimestre. Tá? Pode dar continuidade, Bel. No próximo slide, existem as competências socioemocionais que estão relacionadas ao currículo da primeira série. Tá? Então, aqui é importante que vocês façam uma análise da situação de aprendizagem inteira, né, do material do professor inteiro para esse bimestre, que é proposto para esse bimestre, para que vocês, com base nas atividades que são propostas, vocês consigam identificar qual é a competência socioemocional que mais se encaixa. Então, se eu estou trabalhando lá em genética, por exemplo, uma atividade de cálculo, né, de cruzamentos genéticos, o que eu vou trabalhar com esse meu aluno? Por exemplo, o foco, a autogestão. Se eu estou fazendo uma atividade de pesquisa, então eu posso trabalhar o engajamento com o outro, a empatia, o respeito. Tá? Então, sempre é importante que vocês busquem relacionar as atividades do currículo com as competências socioemocionais. Tá bom? E as metodologias também, dentro daquilo que foi proposto lá nas atividades, eu elenquei quais seriam as metodologias usadas ao longo desse primeiro bimestre. Dando continuidade.
Os recursos, tá? Então, eu usaria o material de apoio ao currículo, os livros didáticos, computador, filmes, currículo mais, centro de mídias, e aí eu elenquei aqui, ó, materiais para experimentação e demonstração, tá? Então, em todas as situações de aprendizagem, né, existem ali alguns experimentos e eu já coloquei aqui quais seriam os materiais usados nesses experimentos, tá? Então, é uma outra forma de vocês organizarem o planejamento para esse bimestre. E, por fim, aí eu tenho a avaliação, então, as provas, né, os trabalhos individuais, a observação de sala de aula, os webquests, que foram bastante explorados o ano passado também. E, por fim, nós temos aí a adaptação curricular, aliás, a recuperação contínua. Então, quais estratégias eu usaria aqui de recuperação contínua para o primeiro bimestre? E, por fim, nós temos a adaptação curricular, então, como eu já havia explicado, aluno X, da primeira série A, ele tem a deficiência intelectual, tá? Então, só para eu conseguir identificar de forma mais fácil aí quem é o meu aluno público-alvo da educação especial. Algumas considerações que precisam ser feitas aqui com relação à biologia na segunda e terceira série, tá? Então, existe aqui uma retomada de um tema da primeira série, tá? Ela está elencada no caderno do professor do primeiro bimestre de biologia, que trata das cadeias alimentares, né, e do fluxo energético. Só que quando vocês olharem lá no material de apoio, vocês vão verificar que ele não está dividido por situação de aprendizagem, tá? Existem títulos, que eu chamei aqui no caso de temas, que dividem, né, esses conteúdos ao longo do caderno do material de apoio ao currículo, tá? Então, vocês vão ver aqui, eu coloquei até ali onde está a situação de aprendizagem / tema, tá? Porque tanto na segunda série quanto na terceira série, a gente tem essa situação. E esses temas que são especificados aqui, que para a segunda série são 4, eles são temas do currículo no estado de São Paulo. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente enfatizar é que no currículo do estado de São Paulo, esses temas eles são trabalhados de forma separada. Então, por exemplo, no primeiro bimestre eu trabalho identidade dos seres vivos. Lá no terceiro bimestre eu vou trabalhar DNA. No nosso currículo em ação, lá da primeira série, quando vocês pegarem para analisar, vocês vão ver os 3 temas lá da área de ciências da natureza, mas que ao longo da situação de aprendizagem eles são integrados, eles não aparecem separados, tá? Então isso eu achei assim muito importante na nossa área, porque visa mesmo assim o trabalho interdisciplinar também, tá? Passando, Bel. A mesma coisa aqui para a terceira série, tá? Então eu não vou retomar. Também são abordados lá no caderno São Paulo Faz Escola, os temas, né? Então, para cada situação de aprendizagem. E aí, para química, como é que aparece em química, tá? Então, aqui na primeira série, segue lá o material do currículo em ação, contendo os 3 temas, matéria, energia, vida, terra e cosmo, tecnologia e linguagem científica, tá? Esse primeiro tema, onde vocês veem as setinhas aí, são os temas para retomada, e o currículo em ação, ele já aparece em situações de aprendizagem, tá? Então, fica bem fácil de vocês localizarem. Então, se vocês pegarem também esse currículo em ação e olharem os componentes de biologia, química e física, vocês vão ver que a situação de aprendizagem, ela tem o mesmo título, tá? Então, lembrando que o nosso currículo agora, para a primeira série do ensino médio, é um currículo integrado, tá? Não tem mais aquela separação, né? Então, os componentes trabalham o mesmo tema, né, cada um dentro da sua área, mas que esses temas eles se relacionam. Lá na primeira série, em química, aliás, na segunda série, em química, nós não temos situações de aprendizagem também, no currículo São Paulo Faz Escola, tá? Esse caderno ele está dividido por atividade, tá? Então, nós temos a atividade de 1 a 7, para vocês darem uma olhadinha. Pode passar, Bel. A mesma coisa para a terceira série, tá? Então, nós temos as atividades de 1 a 3. Tá? E os temas também aí para o ensino médio, para a terceira série do ensino médio, são referentes
ao currículo do Estado de São Paulo, que é o nosso currículo anterior. Então, no caso aí da segunda e terceira série, normalmente vocês não vão assinalar os 3 temas, os 3 ou 4 temas. Então, sempre um deles vai estar mais relacionado com a habilidade e com o objeto do conhecimento, tá? Uma outra coisa que achei importante também vocês saberem. E para a física, né? Então, a primeira série do ensino médio segue o material contendo aí as situações de aprendizagem, tá? Lá na segunda série do ensino médio, como é que isso aparece? De novo, tá? Então, aqui eles desenvolvem, não por situação de aprendizagem, mas por tema. Então, nós temos 3 temas que são abordados aqui dentro do São Paulo Faz Escola. Tá? É a mesma coisa para a terceira série. E para o 6º ano, que segue aí o currículo, né, nós temos também 4 situações de aprendizagem, tá bom? Agora, só para falar sobre os prazos, né, então, nós enviaremos os planos de ensino, previamente preenchidos, né, tudo como eu falei, até o dia 15/3 para as escolas. E aí, vocês têm que fazer essa devolução, né, desse plano preenchido até dia 31/3, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, vocês podem colocar no chat. Se nós não conseguirmos responder hoje, a gente inicia a próxima formação trazendo à tona, né, esses questionamentos que vocês tiverem, tá? E para fechar, nós tínhamos aí 3 objetivos, que era o de aprofundar o currículo, apresentar o plano de ensino e orientar quanto ao desenvolvimento dos materiais de apoio do primeiro bimestre. E para isso nós desenvolvemos uma pauta formativa, contendo uma sensibilização, né, uma questão problematizadora, fizemos uma retomada e aprofundamento do currículo, retomamos as competências socioemocionais, falamos um pouco do plano de ensino, e vocês também contribuíram aí com algumas interações no chat. Essas são as referências que nós usamos na formação. Nós vamos disponibilizar aqui no chat o link para que vocês preencham o formulário, tá? Nossa avaliação. A opinião de vocês é sempre muito importante e contribui demais com o nosso trabalho, tá? E só lembramos que também é uma forma da gente conseguir avaliar aí a frequência de vocês, tá bom? E computar essa frequência. Para finalizar, então, nós temos uma frase que é: sozinho vencemos às vezes, mas em equipe podemos ganhar constantemente. Tá? Então, essa frase ela vem ilustrar o que vai acontecer agora durante esse ano nas nossas ATPCs. Tá? Então, nós somos uma grande equipe, a equipe de Ciências da Natureza. Tá? Eu e a Isabel gostaríamos que vocês nos vissem mesmo assim como parceiras para apoiar o trabalho de vocês em sala de aula. Tá? E nesse sentido, vocês podem ficar à vontade para nos solicitar o que for, né, da melhor forma possível, para que nós possamos contribuir aí com o desenvolvimento das aulas, tudo bem? Gilza, você quer falar alguma coisa? Bom dia, professores. Eu não consegui estar com vocês no início da reunião, mas acompanhei toda a reunião. Eu quero agradecer a Isabel e a Carla pelo estudo feito e dizer a vocês que nós estamos sempre à disposição, né, e que a nossa casa está aberta. Então, venha nos visitar quando puder, né, que essa pandemia está meio complicadinho, mas nós podemos manter sempre um contato online com vocês também, ok? Desculpe aí que atrasou um pouquinho, mas vocês estão dentro da TPC da escola também, tá, ok? Muito obrigada, um bom dia de trabalho para vocês. Posso palavra, Carla. Tchau, pessoal. Muito obrigada, tá? Pode contar com a gente. Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção de todos.